Dando sequência ao nosso estudo do livro Reportagens de Além Túmulo, escrito por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. A história de hoje: assistência espiritual. Constantino Saraiva torturava-se muito, conhecida por suas produções mediúnicas, e embora sua cota de tempo e possibilidades materiais continuassem exíguas, conquistara amizades numerosas, ensejando involuntariamente enormes expectativas em torno do seu nome. Toda missão útil, porém, encontra obstáculos nos lugares onde a luz não foi recebida pela maioria dos corações. E Constantino, dada a ampliação natural das responsabilidades, tornara-se alvo de forças inferiores no visível e no invisível. Companheiros encarnados seguiam-lhe os passos, ansiosos por saber se dava testemunho pessoal das verdades de que se constituía instrumento, e as entidades vagabundas, deslocadas do vampirismo pelos espíritos superiores, a se fazerem sentir por intermédio dele, anotavam-lhe as mais insignificantes atitudes e não lhe perdoavam a decisão de manter-se firme na fé, apesar de tropeços ou tempestades. Criou-se assim, um derredor do médium Saraiva, considerável bagagem de lutas, de justiça. Contudo, advertir que esse movimento hostil não derivava apenas do psiquismo de Constantino, mas para combater o venerável Fanuel, o espírito sábio e benevolente que ministrava substanciosas lições por meio de suas faculdades. Os malfeitores desencarnados desenvolviam todos os recursos de insinuação. Recebia Saraiva proposta de salários vultosos, convites para mudar de situação, e, como não vingasse a sugestão de ouro, tentaram o trabalhador no capítulo do sentimento. Feriram Constantino nos sonhos mais íntimos do coração, mas, preparado contra os alvitres da luxúria, resignou-se o médium e a máquina de serviços continuou, sem perturbações. Tal celeridade, todavia, não vinha à superfície por conquista dele próprio, mas porque Fanuel montava a guarda ativa e permanente, cooperando na integridade e desdobramento da tarefa. A situação caracterizava-se por notável harmonia, quando os adversários gratuitos prepararam sutil cilada em que o médium seria vítima das próprias intenções. Grande número de confrades de populosa cidade realizava valioso empreendimento para a difusão do espiritismo evangélico. Mas a ambição e o egoísmo, a breve trecho, acocoravam-se como dois monstros na empresa dos obreiros desprevenidos. A obra ameaçava ruir. Amigos da véspera dividiam-se em campos opostos, envenenados de personalismo destruidor, brandiam as armas da insídia e da leviandade através de tribunais e secretarias. A obra generosa transformara-se pela invigilância da maioria num grande movimento de ambições comercialistas. Inegavelmente, havia ali, como em toda parte, trabalhadores honestos e sacrificados, mas qualquer solução justa só poderia resultar de uma cooperação geral. No auge da luta, os caricaturistas da zona invisível lembraram ao Saraiva: não seria chegado o momento dele inutilizar as energias desferindo golpes no instrutor espiritual? Alguém chegou mesmo a declarar sutilmente: insinuaremos a vinda do Constantino, e se chamarem Fanuel a esclarecimentos, é natural que não possa ele atender à generalidade, onde há tantos descontentes. Estabelecida a impressão nervosa dos culpados, entraremos a dominar os incautos e promoveremos atritos fortes. É de esperar que o escândalo tome proporções devastadoras, e em seguida Saraiva há de procurar quem lhe exaltou as qualidades de peão. Riu-se o grupo gostosamente e deram-se a mão à obra. Daí a dias, Constantino foi convidado a visitar a grande cidade, onde lavrava a confusão lastimável. Consultaram o chefe de serviço quanto à licença, e como não houvesse embargos de qualquer natureza, Saraiva poderia partir oportunamente. Constantino, porém, assoberbado de obrigações diversas, não desejava empreender a viagem estafante, mais de 1000 quilômetros de via férrea, e manteve-se no retraimento que lhe era peculiar. Os malfeitores, contudo, desejavam atingir seu fim
e sugeriram sutilmente que se oferecesse a Saraiva homenagens espetaculares. Mais alguns dias, e Constantino soube pelos jornais que lhe preparavam recepção de grande vulto. Reunir-se-iam os companheiros em preitos honrosos, cada solenidade congregaria número considerável de admiradores e amigos. Constantino não se conhecia as tramas das dramas distantes, comoveu-se ao extremo. Já que se tratava de movimento tão honroso e distinto, abalançar-se-ia a viagem, sem mais hesitação. Orou, meditou. Fanuel aproximou-se e recomendou vigilância. Não era essa, entretanto, a advertência comum de todos os dias? Creio, cheio de emoção, o médium não percebia que fora beliscado na vaidade de criatura falível. No seu modo de entender, devia sacrificar-se, correr ao encontro dos seus irmãos de fé. Não se organizavam homenagens em sua honra, longe de recordar que semelhantes preitos deviam conferir-se a quem de direito, a começar por Jesus Cristo, e não a ele, Constantino, operário a meio da tarefa, ignorando se lhe chegaria a tempo. Dignamente começou, por antever as demonstrações de apreço, os aplausos gerais, e iniciou providências imediatas. Reconhecendo-lhe a perigosa atitude mental, Fanuel procurou socorrê-lo por intermédio do chefe de serviço. Na manhã em que deliberou em contrário, o rapaz procurou o diretor de trabalho e pediu humilde: Doutor, mudei de opinião relativamente à viagem e desejo o favor de sua licença. Avisado intuitivamente por Fanuel, o interpelado obtemperou: Não me oponho aos seus desejos, mas olhe que as necessidades do serviço também mudaram. Seria difícil autorizar sua ausência agora. Não seria possível adiar o projeto? Mas, doutor, considerou o médium, os companheiros preparam-me grandes festividades, para as quais, naturalmente, despenderam recursos e receio passar por ingrato. Além do mais, creio que precisam de minha colaboração nas dificuldades e sofrimentos que arrastam no momento e não desejo parecer indiferente. Fixou-o o diretor e observou. Não tenho interesse em desviá-lo de obrigações que considera sagradas, mas sou de parecer que deve ponderar as próprias disposições. Se pretende viajar em tarefa de auxílio, não esqueça a vigilância. Onde a razão de festivais e homenagens? O regozijo não mora na companhia da angústia. O médium fora sacudido pelas forças da verdade, mas não despertou. Fanuel fazia o possível para acordá-lo, mas perdia os melhores esforços. Os dias continuaram registrando a insistência de Saraiva e a natural esquivança do chefe de serviço, até que, notando a firme resolução do rapaz, não quis parecer tirânico e acabou por dizer: Pois bem, Saraiva, pode ir quando julgar conveniente. Você é dono da sua pessoa e cada qual deve conhecer as obrigações próprias. Obtida a permissão, o médium tomou as primeiras providências. Nesse ínterim, registrava-se grande contentamento nos adversários gratuitos e enorme preocupação dos amigos sinceros de Constantino. A escola de Fanuel, na esfera superior, começou a ser visitada por companheiros esclarecidos, desejosos de informações sobre o assunto. O velho amigo perguntou ao respeitável mentor: Será crível que Saraiva deite a perder patrimônio tão considerável, inclinando-se à aventura dessa ordem, só por causa de homenagens barulhentas e exaustivas? Não é bem isso, explicava o orientador. Constantino sempre confiou em minha assistência. Tal como a maioria das criaturas, ele não compreenderia nosso auxílio fora da velha ternura terrestre, a exprimir-se em palavras doces. É claro que ele também é espírito e tem as suas responsabilidades. Poderá atender plenamente aos caricaturistas que o alvejam, mas, antes disso, não lhe negarei assistência fraternal. Talvez não nos entenda de pronto, contudo, nossa cooperação segui-lo-á. Mais tarde, veio a devotada mãe de Saraiva e perguntou: Fanuel, venham rogar seus bons ofícios. Creio que a situação é difícil e perigosa. O mentor generoso tranquilizou a entidade materna. Minha irmã pode voltar às suas tarefas espirituais plenamente confiante. Constantino não ficará sem a nossa colaboração. No outro dia, o velho Jerônimo, também grande amigo de Saraiva, depois das primeiras considerações, perguntou: Fanuel, por que não procuras eliminar as dificuldades imediatamente? O pobre médium não vive isento da ignorância peculiar aos encarnados do mundo. Não haverá meios de modificar a situação já e já?
O interpelado, com a serenidade de perfeito otimista, esclareceu: Jerônimo, quando viveste na terra, ouviste falar alguma vez de reses estouradas? Reses, vacas estouradas? Sem dúvida, pois a mente, quando obcecada pelo impulso do próprio capricho, é como se fosse uma rês estourada, continuou Fanuel bondoso. Não se pode remediar a situação com êxito, senão a longas distâncias. O primeiro recurso é a porteira forte, para não deixar a rei sair correndo. Se esta não vinga, recorre-se ao laço e tudo isso, embora magoe e fira o animal, constitui medida de salvação de morte certa. Ele está se referindo ao movimento das reses, do gado, que quando leva um susto sai correndo em desabalada, em grande número, derrubando tudo que tem pela frente. É isso que ele está se referindo como uma figura de linguagem. Eu faço esse esclarecimento para aqueles que não têm essa vivência dos sertões. Continuando. Pelas amizades que conquistou, vive Saraiva em pastagem muito extensa. Para o pôr de uma porteira, necessitamos longa distância. Ele pretende viajar mais de 1000 quilômetros. Pois bem, não poderei cercar-lhe a mente caprichosa, senão a termo do objetivo. Se falhar a porteira, recorrerei então ao laço nesse trabalho de assistência. Jerônimo meditou a explicação sábia e mergulhou em silêncio. Daí a alguns dias era chamado por Fanuel, que lhe confiava os trabalhos da sua escola ativa, esclarecendo: Peço-me substituis por 3 dias. Devo cercar hoje a mente de Constantino. Levarei na Tércio, mesmo porque, segundo já sabes, falhando os recursos iniciais, utilizarei outros mais fortes. Sorrindo bondosamente, acrescentava: Quantas vezes o encarnado quebra uma perna ou se esvai em sangue de escoriações quando socorrido? Devemos admitir providências que tais, no quadro dos serviços comuns, assistirei Saraiva em todas as circunstâncias e talvez me demore. Com efeito, nessa noite, o médium chegava à grande cidade, depois de rodar 24 horas a fio sobre os trilhos, antes de atingir a estação dos braços efusivos e dos aplausos superficiais. Um amigo vem vê-lo, trazido por Fanuel, relacionando a ocorrência na série de casos infelizes. Abraçaram-se e quase meia-noite, Saraiva, cansadíssimo, aguarda o conforto da cama de hotel. O companheiro regozija-se e exclama: Por aqui tudo bem. Algumas dificuldades, mas creio que você gozará horas de entretenimento e descanso. Tenho a impressão de que numerosos amigos nossos disputam em torno de precários patrimônios materiais, mas isso não turvará o seu horizonte. Enfrentaremos a situação serenamente. Na Tércio, o colaborador de Fanuel aproximava-se do médio e aconselha-o a oração. Era meia-noite, enorme o cansaço, mas Saraiva pede ao amigo que o ajude numa prece. Não deveria inclinar-se à inspiração do alto antes de penetrar o terreno de serviços novos? O companheiro acedeu, elevaram a mente e o coração ao plano superior. Meditaram e esperaram. Fanuel considerou chegada a hora de opor o impedimento comprometido. Tomando a mão de Constantino, escreveu firme: Grande é a luta, áspera é a discórdia. Nossos irmãos ignorantes da luz espiritual contendem na ambição e no personalismo destruidor. Necessitam de bisturi a fim de vazarem o tumor da má vontade. Quereria servir de instrumento, meu filho, quando estás sendo utilizado em tarefa superior? Considera as responsabilidades que te cabem e, se preza nossa humilde opinião, regressa a todo pano antes do amanhecer. Fanuel não se estendeu em outras considerações. Constantino sentia amarguras de derrotado. E o festival e as homenagens, os amigos inscientes na verdadeira fé? Num átimo, na Tércio, aplica-lhe fluidos salutares. Saraiva lê a mensagem em voz alta. Está muito pálido, desencantado. Mas os fluidos de Natércio o envolvem inteiramente, atenuando os efeitos dolorosos da volta à realidade e ao dever. Constantino cria forças e diz: Se é assim, vamos voltar. E ante o amigo admirado, tomou o comboio de volta pela madrugada antes do amanhecer. Entretanto, somente de volta, cessada a influência cariciosa de Natércio, Constantino verificou que sua mágoa era profunda. Viajar mais de 1000 quilômetros, sacrificar-se e voltar sem atingir o menor dos objetivos?
Dias passaram sobre os seus desgostos, e o médium, na primeira reunião, recebeu a encorajadora mensagem de Fanuel, que lhe dizia contente: Estou satisfeito. Se não te posso dar boa nota de prudência, concedo-te ótima de classificação em obediência. Não te agastes, Constantino. Ninguém pode despertar do sono a toque de ternura. Às vezes, são necessários jatos de água fria. E quem poderá afirmar que isso não seja assistência amorosa? Saraiva, mais animado, retomou a luta, mas até hoje talvez ignore que, se não ganha boa nota em prudência, nem mesmo a obediência lhe pertencia. Meus amigos, essa lição é importantíssima. Nós aqui, nossa família, quando acontece um impedimento qualquer, sabe o que a gente diz? A gente diz é livramento, porque nós não sabemos do que nos safamos. Furar um pneu, uma tempestade, uma visita que chega, são impedimentos para que a gente faça uma atitude que talvez nos traga mais dor, mais sofrimento, mais aborrecimento. Então, vamos acreditar nos planos mais altos e receber esses empecilhos como livramentos. Que assim seja. Até a nossa próxima lição.